Olá pessoal, tudo bem? A solução militar para a Ucrânia tem sido cada vez mais difícil, tanto por causa das questões internas e da dinâmica da guerra hoje de trincheiras, bem como também na conjuntura internacional e para onde caminha as eleições nos Estados Unidos. Talvez seja por causa destes dois fatores, a dificuldade ucraniana de avançar no campo de batalha em termos militares e a possibilidade da vitória de Donald Trump, que tem feito com que a Ucrânia busque, pelo menos é o que tem sinalizado nesses últimos momentos, a possibilidade de paz. No caso, nós tivemos a visita de Viktor Orbán, o atual presidente da União Europeia, na Ucrânia, e o Zelensky teria comentado a respeito de Orbán fazer a ponte, não é, entre a Rússia e a Ucrânia para que houvesse um diálogo para a paz, um cessar-fogo, enfim. Mas isso não veio à tona naquele momento, mas na segunda-feira nós temos o Zelensky discutindo que seria interessante que a Rússia também estivesse presente em uma eventual cúpula de paz. E é sobre isso que nós iremos falar. Mas antes eu tenho um convite para te fazer. Você que gosta de geopolítica e quer aprofundar o seu conhecimento, entender tudo o que ocorre na trama dos poderes entre os Estados Unidos e a Rússia, ou mais, compreender qual que é o papel da China no cenário e tabuleiro da geopolítica global, e mesmo até o Brasil, qual que é o papel que o nosso país tem, a formação histórica, as disputas fronteiriças ao longo da história do Brasil, bem como também o Oriente Médio, a geopolítica dos grandes players, a União Europeia, o Mercosul e assim por diante. Eu te convido para participar do evento Geopolítica para Entender o Mundo, que ocorrerá entre os dias 22 e 25 de julho. Para você se inscrever, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo, é o primeiro link. Inscreva-se e venha participar deste evento importante. Entre para o grupo exclusivo do WhatsApp e faça parte. Fique por dentro. Venha entender geopolítica conosco. Olá pessoal, então nós temos uma Ucrânia que tem dificuldades em reconquistar territórios no leste do seu país. Então Zelensky vai dialogar, pelo menos é o que tem aparentado, com Vladimir Putin numa possível cúpula de paz, a fim de tentar chegar em um acordo, pelo menos esta é uma demanda ucraniana. A grande questão envolve as eleições nos Estados Unidos e a possibilidade da eleição de Donald Trump, e certamente Donald Trump tem uma visão de não continuar apoiando a Ucrânia do modo como tem apoiado. Este é um ponto importante que talvez nos indique por que Zelensky sinaliza para um possível diálogo de paz envolvendo a Rússia, certo? Esse é um ponto importante. O outro ponto é a dinâmica da própria guerra, os 1.000 quilômetros de extensão territorial de conflito, uma guerra de trincheiras que ocorre hoje em 4 províncias, basicamente, na região da Ucrânia. O atual cenário interno na Ucrânia é este daí, né? Mas antes de falarmos do cenário interno, acho que vale mencionar também o vice-candidato ali na chapa de Donald Trump, o vice-candidato à presidência, né? O candidato a vice-presidente nos Estados Unidos, o J.D. Vance, que tem uma postura parecida com a de Donald Trump, que não se deve apoiar a Ucrânia como se tem apoiado agora, deste modo, né? Ou seja, uma crítica por parte considerável do Partido Republicano nos Estados Unidos, do modo como se enviou muitos recursos para a Ucrânia sem reverter ali nenhuma parte do território, basicamente, né? Isto na porção sudoeste do território. A primeira empreitada, a primeira contra-ofensiva ucraniana, ainda lá em 2022, eles conseguiram conquistar a região norte e nordeste, ok? Mas em 2023 não houve uma retomada de territórios por parte da Ucrânia. Então, o vice-candidato à presidência do Trump, que inclusive o Joe Biden chamou de clone do Trump, vocês viram, né? Eu imagino que sim, por conta das ideias bastante parecidas com a de Donald Trump, né? Aliás, na sala de guerra, que é a nossa aula ao vivo, interagindo com os alunos, toda semana nós temos, inclusive hoje, nós iremos falar sobre o livro, não é? Do Jay Vance, que é interessante para compreender a decadência econômica do Manufacturing Belt, não é? A região nordeste americana que passou por um processo econômico de degradação econômica, de degradação tecnológica, de modo que muitas indústrias foram para o sul, para o Vale do Silício, para o Texas, para a Flórida, em cinturões industriais tecnológicos, da terceira e da quarta revolução industrial, enfim. E é um livro interessante, né? Inclusive virou filme e tal. E nós vamos analisar na aula de hoje, na sala de guerra, em profundidade esse
assunto, não é? Qual que é a realidade econômica do cinturão da ferrugem, hoje nos Estados Unidos, o Rust Belt, na região norte e nordeste, onde nós temos cidades como Detroit, que já foi conhecida como a capital do automóvel, sede da Chrysler, da Ford, da General Motors, hoje é uma cidade em decadência, de 2 milhões de habitantes para 700 mil, uma enorme crise econômica na região nordeste e norte dos Estados Unidos, e ele analisa, né, o atual candidato à vice-presidência na chapa do Donald Trump, ele analisa a decadência econômica e cultural desta região dos Estados Unidos, que vai possibilitar, inclusive, a eleição de Donald Trump. Se nós não olharmos para esta população que perde emprego, desempregada, enfim, nós não vamos entender como ela migrou o seu voto do Partido Democrata para o Donald Trump, né? Não é que eles votam no Partido Republicano, tá? Eles votam no Donald Trump, certo? Esse é enfim, é um texto muito interessante, o livro, né, do J.D. Vance, e além disso, né, vale a pena, né? Então, na sala de guerra, venha você estudar com a gente, certo? Participe da Semana da Geopolítica para você ter a oportunidade de ter debates aprofundados e entender de maneira melhor o que ocorre na geopolítica e assim por diante, tá? O outro ponto é a dinâmica da própria guerra, os 1.000 quilômetros de extensão territorial de conflito, uma guerra de trincheiras que ocorre hoje em 4 províncias, basicamente, na região da Ucrânia. Conforme nós já falamos aqui, é o caso lá das 2 províncias do Donbass, não é? É o caso de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e também a região de Kherson, bem como também o avanço que temos assistido em Kharkiv por parte da Rússia ali, que é por onde ou de onde a Ucrânia bombardeia os territórios ali da Rússia, enfim. Então, uma zona em disputa bem considerável e uma dificuldade de reversão do conflito, não é, em termos territoriais, por parte de Volodymyr Zelensky. Aí a sinalização para uma possível paz, né? Nós tivemos uma cúpula de paz na Suíça que foi um retumbante fracasso. Eu falei isso aqui no YouTube, algumas pessoas disseram que não é bem assim, que ela foi positiva. Para quem foi positiva, né? Fica a pergunta. Além disso, resultou em que diálogo? Primeiro que o Putin não reconhece o Zelensky, perfeito? E vice-versa. Então, tanto a Rússia quanto a Ucrânia não estão a fim de debater. Então ficou o Zelensky discutindo uma possível paz com seus amigos. E simplesmente foi no dia 15 de junho, hoje é dia 16 de julho, passou um mês e um dia e não avançou nada. Ou seja, a cúpula da paz ou para a paz na Suíça foi um retumbante fracasso. Não é porque o Brasil ou a China não assinaram o documento e coisa do gênero, é porque simplesmente a Rússia não negociou. E em termos militares, a Rússia tem apresentado vantagens na frente de batalha e simplesmente não foi ouvida. Por quê? Primeiro que a Rússia não reconhece o Zelensky. Segundo que o Zelensky não reconhece o Putin. Aí os dois não dialogam e simplesmente fica a Rússia com seus amigos, digamos assim, a Coreia do Norte, a China, perfeito? Amigos bons, né, gente? Que, por sua vez, estreitam relações, fornecem armamentos, relações econômicas, se estreitam e assim por diante, certo? E, por sua vez, fica do outro lado a Ucrânia, simplesmente com seus amigos, a Macron, né? Nossa, que amigo bom, né, gente? Enfim, e não se chega num acordo. É isso que nós temos. Certo? Porque dia antes, inclusive, da cúpula da paz, vocês viram, o Putin propõe a sua proposta de paz. Ele faz a sua proposta de paz, que envolve ali alguns elementos, que é a Ucrânia ceder os territórios ali, os territórios do extremo leste lá, Luhansk, Donetsk, enfim, ok? A ideia de desnazificar o território ucraniano e também a não adesão da Ucrânia na OTAN e na União Europeia, certo? As demandas da Ucrânia são a retirada dos territórios, um cessar-fogo e a soberania. São os 10 pontos que existem para a paz proposto ali pelo Zelensky. Ele fala desses 10 pontos já há um bom tempo, quando houve uma reunião na Arábia Saudita para discutir a questão da paz, né, ainda em 2023. Mas até agora não avançou um diálogo para a paz entre os dois países e a guerra permanece. Avançando aqui, então, a gente falava do atual cenário territorial da guerra. Ali nós temos 1.000 quilômetros de guerra, né? Isso aí desde novembro, aliás, de 2023. Ok? O cenário a Rússia está nesses territórios e a Rússia não pretende sair de toda essa porção que vocês visualizam ali, ó, no leste e sudeste da Ucrânia, perfeito? Então a Rússia está ali e não vai ceder os territórios, a Ucrânia quer que a Rússia ceda o território e há esse impasse, né? Duas questões, a questão interna da Ucrânia e a questão externa, a eleição nos Estados Unidos, perfeito? E
Aqui o que o Zelensky vai falar? Próxima cúpula de paz tem que ter a Rússia, discutir com a Rússia, e ele fez o apelo ao Viktor Orbán, conforme nós falamos no começo do vídeo. Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, vai discutir que precisa entender o que seria a nova cúpula de paz, para que a Rússia eventualmente participe, ok? Então você tem aí uma Rússia sinalizando que também debateria a paz com a Ucrânia, desde que houvesse uma sinalização mais clara sobre o que se pretende por parte ali da Ucrânia e dessa tal cúpula que teremos um dia. Vamos acompanhar. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu vou reiterar você, inscreva-se no nosso canal, compartilhe aí para as pessoas que gostam de geopolítica e, claro, né, venha participar da Semana Geopolítica, não é? Entre para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp para ter as informações ali em primeira mão. No mais é isso. Bons estudos e, conforme sempre digo, respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.